Salve, salve, internautas! Eu sou Elton Kramer e está começando mais um episódio do podcast Gestão Pública 4.0. E hoje vamos falar sobre reforma tributária. Fique com a gente. Olá você, sejam todos bem-vindos ao episódio do podcast Gestão Pública 4.0. E hoje vamos falar sobre reforma tributária e o interesse dos municípios nesse tema. E para fazer o bate-papo com a gente, convidamos o professor Alberto Macedo, que é auditor do município de São Paulo e está diretamente ligado à reforma tributária lá no Congresso Nacional. Seja muito bem-vindo, professor Alberto. Muito bem, boa noite a todos, professor Elton, é uma honra muito grande poder estar aqui no seu podcast, para a gente bater um papo, né, sobre a reforma tributária, alguns pontos que entendemos relevantes, para informar aí os seus internautas que é importante cada vez mais nos apropriarmos desse tema. E é importante, né, professor, que todos acompanhem e daqui para frente vai ser um estudo contínuo, né? Com certeza a reforma tributária não é algo pequeno, é algo assim muito significativo, né? Uma mudança estrutural, eu digo assim até cultural, a respeito de tudo que a gente tinha como concepção de competência, divisão de tributos. Então mudou muita coisa, né, professor? Não tem dúvida, porque se você parar para pensar, nós temos o IBS, que junta o ICMS e ISS, só esse IBS, a arrecadação dele é de aproximadamente R$ 1 trilhão. O ICMS já era o maior tributo do país em arrecadação. Junta com o ISS, o IBS fica maior ainda. Então, veja a importância, como você colocou muito bem, essa mudança estrutural. E já podemos deixar, né, professor, o convite aí para todos os nossos seguidores, nossos ouvintes, telespectadores, para o curso que a IPDM está promovendo, né, de reforma tributária com ícones do direito tributário, um deles o professor Alberto, né? Então faz o convite para os nossos seguidores, professor. Com certeza, que estão todos convidados para participar do nosso curso de reforma tributária do IPDM. Uma honra muito grande poder ser um dos professores que atuará lá. Eu falarei, entre outros temas, do Comitê Gestor do IBS, que é o coração, é a máquina que vai fazer funcionar a arrecadação do IBS para distribuir essa arrecadação entre todos os estados e municípios do Brasil. Então, é bem interessante, eu tenho certeza que vou aprender muito também nesse curso. Fica aí, então, o convite especial do professor Alberto para vocês que querem acessar, saber mais informações, acesse o link que está aqui abaixo e confira as inscrições do nosso curso que começa agora em outubro. Então, não esqueça de fazer a sua inscrição. Professor Alberto, para a gente começar nosso bate-papo, qual é a sua percepção no aspecto geral dos projetos de leis complementares, né, o 48 e o 108, 68, desculpe, que trata do IBS, né, que trata da CBS e também que vem regulamentar aí o comitê gestor. Qual é a sua percepção no aspecto geral desses projetos? Bom, esses projetos, eles advieram da aprovação da lei, da emenda constitucional 132 de 2023, na qual previa, de fato, a regulamentação da reforma tributária, e foi instituído em janeiro de 2024 o chamado PAT-RTC, Programa de Assessoramento Técnico da Reforma Tributária do Consumo. Foi instituído pela CERT, que é a Secretaria Especial de Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, e nesse PAT-RTC foram chamados a participar representantes dos estados e dos municípios. Formaram-se 20 GTs, grupos de trabalho, distribuídos em diversos temas para se construir esses PLPs. O principal deles, o 68, não o principal, mas o primeiro que ficou pronto, o PLP 68, que trata da instituição do IBS, da CBS e do Imposto Seletivo, e alguns outros pontos mais, e o PLP 108, de 2024 também, que trata do Comitê Gestor, da distribuição das receitas entre os entes, e também trouxe uma regra geral de lei complementar do ITCMD, Imposto Estadual,
e também algumas pequenas mudanças no ITBI, Imposto Municipal. Então, o PAT-RTC ele foi um trabalho hercúleo de mais de 300 auditores fiscais e procuradores durante aproximadamente 5 meses, foi de janeiro a maio, né? Em maio foi encaminhado ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, e o PLP 68 já foi aprovado na Câmara, está agora no Senado Federal. O 108 já foi, na sua maioria, aprovado na Câmara, mas ainda falta votar alguns destaques e, em seguida, acho que em setembro ainda, já deve também ir para o Senado. E no Senado, esses PLPs vão ser discutidos e espera-se, essa é a previsão do governo federal, de aprovação entre novembro e dezembro deste ano. Então, é uma expectativa muito grande, um trabalho muito grande. O nosso trabalho agora está em acompanhar esses projetos no Congresso Nacional para ficar de olho nas emendas que estão sendo apresentadas, algumas para melhoria, mas outras, e infelizmente a maioria delas, que podem trazer problemas. Então, temos que ficar de olho, analisar para poder fazer análise crítica e, assim, subsidiar o trabalho dos consultores legislativos da Câmara e do Senado e também dos próprios deputados e senadores para que, ao final e ao cabo, ao final do ano, eles saiam como um bom texto de regulamentação da reforma tributária. Então, é um trabalho bem grande, estamos aí com afinco para poder fazer o melhor possível para que saiam bons projetos aprovados no final do ano. Professor, a sua figura, claro que é uma das mais atuantes lá do Congresso Nacional, que eu vejo realmente em todos os campos, né, que nem o professor bate o escanteio, cabeceia e ainda tenta defender, né, sempre o professor está nessas jogadas. Agora, uma promessa que foi feita até por parte do governo com a reforma tributária foi de obedecer à capacidade contributiva, ou seja, tributar mais de quem tem mais dinheiro e menos de quem tem menos dinheiro. Mas como que ficou? Essa reforma tributária, ela vem trazer uma tributação mais amena para a população mais marginalizada, ou seja, para os mais pobres? Realmente eles vão pagar menos tributos? Olha, Elton, o que acontece? Quando se fala em tributação, mais justo, menos justo, temos que lembrar que há 3 grandes campos da tributação: a tributação da renda, a tributação da propriedade, do patrimônio e a tributação do consumo, né? O Brasil, aproximadamente, somando essas tributações como um todo, falando em percentual de PIB, aproximadamente 32% do PIB é a carga tributária atual, né? Isso no global do que eu falei. Agora, quando você pega a tributação do consumo, ela é muito elevada, porque ela é mais fácil de arrecadar. E o Brasil, por não ser um país rico, o Brasil é um país de renda média, tem aí questões da tributação da renda que não alcança uma arrecadação suficiente, vamos dizer assim, né? E lembrando que é uma federação, tem a União, estados e municípios. Então, os estados e municípios não tributam renda, então eles têm que se financiar muitas vezes com a tributação do consumo. O ICMS, que é o alto tributo sobre o consumo dos estados, é a maior arrecadação do país, inclusive arrecada mais que imposto de renda, né? Algo em torno de 800 bilhões de reais, aproximadamente, em ordem de grandeza. Então, essa tributação do consumo, os entes se valem muito nela para poder financiar os seus serviços públicos. Mas tem um problema, ela é regressiva. Então, o pobre, quanto mais o tributo está embutido no produto que você compra no supermercado, na carne, no feijão, nos produtos em geral, né? O pobre acaba pagando mais que o rico, porque o pobre tem um consumo, o que ele ganha, ele consome, né? O rico não, o rico tem uma renda maior, nem tudo que ele ganha ele consome. Então, proporcionalmente, se o tributo sobre o consumo é elevado, o que acontece? Quem está pagando mais proporcionalmente em relação à sua própria renda? O pobre, né? Essa reforma do consumo... Então, onde eu quero chegar? A rigor, para você conferir mais justiça fiscal, do rico pagar mais e o pobre pagar menos, você deveria atuar mormente na tributação da renda e do patrimônio. Se a gente pegar os relatórios da Receita Federal de Imposto de Renda, você percebe que a alíquota efetiva do imposto de renda para as classes mais abastadas, mais ricas, é menor que da classe média e da classe baixa. Então, esse é um problema estruturante e que se resolve mormente na tributação da renda, né? O que o governo promete enviar, já está enviando para o Congresso, mas a questão é se vai aprovar ou não.
você vai ter capital político para isso, porque o já está gastando muito capital político com a tributação do consumo, né? Aí a sua pergunta, finalmente, com essa reforma, o pobre vai pagar menos? Ora, é, tem que entender as camadas sociais, tem que entender que quando o cara é muito pobre, mas muito pobre, ele nem consome na formalidade. Essa é a grande verdade. O percentual de informalidade no Brasil em relação ao PIB é algo em torno de 16%. Não é pouca coisa. Então, essa tributação, nota fiscal eletrônica, isso aí tem pessoas que não vão nem sequer ser tangenciadas por isso, né? Então, essas pessoas têm que ter algum tipo de política social, de renda, etc. e tal, né? E aí, quando você vai subindo um pouco a classe, tá bom, aí começa a pegar as classes que já consomem alguma coisa em alguma formalidade. Tá, mas aí tem alíquotas elevadas, tem redução de alíquota para cesta básica, e aí tem o tal do cashback, né? O cashback é a ideia de que a pessoa vai ser tributada, mas parte do dinheiro vai ser devolvido para ela. Bom, aí eu não me arrisco a dizer, mas é, essa camada que vai estar sujeita a esse mecanismo, ora, não é a classe rica. Ora, ela vai ter o seu tributo aumentado em produtos para depois receber o dinheiro de volta. Quer dizer, ela não tem fluxo de caixa para isso. Então, ela vai pagar mais tributo para depois receber de volta. Mas ela não tem nem para pagar, então ela não vai nem comprar, né? Então, esse é um risco, né? Então, é claro que eu estou falando de uma forma simplificada e vai ter que haver mecanismo para minimizar esse efeito que eu acabei de falar aqui, dessa possível dificuldade. A gente espera, claro que esse mecanismo de cashback, que se basearia no CAD único, né, que é um cadastro de pessoas pobres, ele vai tentar mitigar essa regressividade, que é o que eu falei. O que é regressividade? É o pobre pagar mais que o rico proporcionalmente à sua renda. O tributo sobre o consumo ele é mais regressivo, diferentemente da tributação da renda e patrimônio, que tem que ser progressivo. Quanto maior a renda, maior a alíquota para que haja uma redistribuição dessa renda para os pobres. Então, são desafios. A gente espera que o pobre pague menos, mas não é tão simples assim. Esperemos que isso, na hora de implementar, consiga-se, de fato, efetivar esse desiderato. Vai ser um grande desafio, né, professor? Um grande desafio para a operacionalização do IBS e da CBS. Agora vamos falar um pouquinho, professor, até do tema que o professor vai abordar lá no curso da IPDM, que é o comitê gestor. Isso já gerou muita polêmica, né? Antes era Conselho Federativo, aí o Senado, e como se tivesse tudo resolvido. Mas a preocupação, e eu acho que com a regulamentação deu uma amenizada, ficou mais claro, né, o que o comitê gestor vai fazer. Só que assim mesmo, o projeto de lei complementar 108, ele atribuiu muitos poderes, muitas atribuições importantes para esse comitê gestor. Então ele vai coordenar, ele vai fiscalizar e ele vai gerir esse produto do IBS. Isso não geraria um poder de superconcentração de poderes para um órgão só, professor? Sim, sim. É por isso que alguns falam que, eu pego, por exemplo, Felipe Salto, que é um economista renomado, já foi secretário de Fazenda no Estado de São Paulo, foi diretor da IFE, Instituição Fiscal Independente, que assessora o Senado nas questões fiscais. O Felipe Salto, ele brinca, ele também, o governador Caiado de Goiás, brinca que, como gestor, só falta o hino e a bandeira, porque o poder já tem tudo lá, né? Então, de fato, como eu falei, vai passar mais de R$ 1 trilhão sob os auspícios do comitê gestor. São receitas de municípios e estados que vão passar por lá, né? Então, sim, a forma como foi desenhado, qual é o risco de concentrar muito poder? Os municípios estão mais frágeis nessa estrutura, porque o desenho que foi feito foi um desenho que não leva em consideração os municípios conforme a sua receita de IBS, né? Temos que lembrar que a receita do município não é composta só de ISS e ICMS, e quanto à parte de ICMS, que vão ser os componentes do IBS municipal. Não. Os municípios, uma parte da receita deles, normalmente, é de transferência. Por exemplo, o FPM, Fundo de Participação de Municípios, o qual não vai passar pelo comitê gestor. Então, veja, as receitas dos municípios
médios e grandes, quanto maior o município, mais representatividade ele teria tendo como gestor. Só que o que pode acontecer é o contrário. Pode acontecer, por exemplo, no limite, são 27 vagas municipais, pode acontecer que essas 27 vagas são separadas em 14 vagas, votação por voto unitário, os municípios vão votar em qual município vai estar lá, e 13 vagas, votação pelo voto proporcional à população. Ora, essas 14 vagas, que já formariam uma maioria absoluta do total de 27 municípios representantes, elas podem ser ocupadas, no limite, por municípios que não têm sequer 5 mil habitantes, e cuja receita principal não está no comitê gestor, está no FPM. Então, pode ter um sério problema de representatividade e de captura política. Quando os deputados e senadores verem o poder desse comitê gestor e os políticos em geral, como é que vai ser a correlação com as indicações desse comitê gestor? Não sei. Né? Em relação aos estados, todos estarão lá, os 27 representados, os municípios não. Então, o risco, porque ele toma uma evidência muito grande. Como é que acontece hoje? Hoje, os estados, para aprovar a sua lei, claro que tem norma geral por lei complementar, tem o texto constitucional na parte tributária, mas os estados, para aprovar uma lei tributária hoje, eles vão na sua Assembleia Legislativa, seu poder legislativo, e os municípios vão na sua Câmara Municipal. Isso acaba. O poder dos vereadores e dos deputados estaduais acaba na questão tributária do consumo, concentra o poder em pouquíssimos parlamentares do Brasil inteiro, 503 deputados e 31 senadores, eles têm na mão um poder relativo aos entes federativos subnacionais. Total. Né? A única coisa que a lei estadual e a lei municipal vai definir é a alíquota. No mais, tudo é comitê gestor, na questão executiva e na questão legislativa, lei complementares, o Congresso Nacional. Já estamos vendo aí o que está acontecendo, o PLP 68 foi para o Senado, tem algo em torno de 1.200 emendas apresentadas no PLP 68, pedindo mormente aumentar benefícios. Né? Então, veja, a correlação de poder ela pode mudar muito em prejuízo de uma boa gestão da receita dos municípios, que obviamente vai ter que passar, que obrigatoriamente, melhor dizendo, vai ter que passar pelo comitê gestor. Então, esse é um risco grande dessa estrutura de concentração de poder. Eu vejo, professor, um problema assim, até se fosse no começo do ano, após a aprovação da emenda constitucional, eu até perguntaria a questão da autonomia do município, mas a gente já superou isso, né, que há hoje um novo tipo de competência, né, alguma competência compartilhada. Mas eu vejo assim, a questão do Estado não me preocupa muito, porque o Estado ele já estava acostumado a ser representado no CONFAS, a fazer parte de um conselho para você ter uma regulamentação do ICMS. O problema é que o município, nós temos mais de 5 mil municípios e um diferente do outro, né? A gente que trabalhou, já fui procurador municipal, então eu via municípios grandes, capitais, municípios grandes, que tinham um poder logístico, administrativo e legislativo e influência política significativos equivalentes ao Estado. Só que também eu via municípios pequenos sem qualquer tipo de amparo administrativo, logístico, financeiro e muito menos político. E me preocupa essa diferença de municípios, como que eles vão fazer valer uma vontade, por exemplo, desse segmento de municípios lá no comitê gestor, né? O professor até comentou, porque é difícil você ver todos esses municípios terem atendido os seus interesses, se, por exemplo, você tem município que tem um fiscal e um procurador. Aí, quem ele mandaria, por exemplo, numa eleição, participar lá, por exemplo, do comitê gestor? Se ele mandasse, ia ficar sem ninguém, né? Então, é isso que eu acho que deveria ter um mecanismo que visualizasse essa situação, né, professor? É difícil imaginar alguma coisa agora, né? Na verdade, a gente elaborou isso, né? Eu atuo lá pela FNP, a gente elaborou uma proposta que não vingou, pelo menos no texto na Câmara, de representatividade, ou seja, das 27 vagas, a gente separou a população brasileira, que são 210 milhões de habitantes, em 9 faixas iguais, né? E aí coloca os municípios do menor para o maior, ocupando cada uma dessas 9 faixas, de forma que cada faixa some 1/9 da população brasileira, aproximadamente.
Por que isso? Por que 9? Porque 9 é divisor de 27, e são 27 vagas. A ideia é que seriam 3 representantes, municípios representantes daquela faixa populacional. Se você, para você ter uma ideia, Elton, a gente fazendo essa conta, pegando a faixa que tem os municípios menores, aí junta lá todos os municípios menores, até somarem esses municípios um nono da população brasileira, que dá mais ou menos 22,2 milhões de habitantes. Sabe quantos municípios estão lá dentro nessa primeira faixa? Mais de 3.280 municípios. Bem significativo. Aí, no Brasil, nós temos 5.570 municípios. Vamos para o outro extremo, a faixa com os municípios maiores. Para somar os mesmos 22,2 milhões de habitantes, são 4 municípios. 4 municípios, né? Então, e aí, no meio do caminho, aí a segunda faixa com municípios um pouquinho maiores, soma lá mil e poucos municípios e tal, então, de forma que nas 9 faixas tenham aproximadamente o mesmo volume populacional. E aí, 3 vagas por faixa, isso aí faria com que a população brasileira estaria devidamente representada na instância municipal, né, por representantes de municípios, desde os menores até os maiores, e distribuir. Não foi aceito isso. Não foi aceito isso porque isso aí diluiria poderes, né? E não se quer diluir poder, quer se concentrar poder em agrupamentos específicos que podem acabar acarretando uma má distribuição dos municípios na instância máxima. E aí fica em aberto, porque a forma de votação será a votação por chapa, né? E serão compostas por municípios, e aí as entidades, associações representativas de municípios, elas organizariam essa eleição das chapas, né? Então, tem muita coisa indefinida, né, podendo a distribuição de poder ela ficar, vamos dizer assim, mal resolvida. Aguardar para ver, né, professor? Exato. Vamos falar um pouquinho sobre dívida ativa. Eu tenho recebido também várias perguntas, assim, principalmente dos procuradores, né? Porque a grande prerrogativa nossa, a grande valorização que nós temos, principalmente a advocacia pública, é trabalhar com a dívida ativa hoje do Estado, quem é do município, né? É trabalhar arrecadando o ganha-pão, né, do ente público. Pelo artigo 2º ali do projeto de lei complementar 108, ficou uma redação que a promoção, ou seja, a implementação da inscrição em dívida ativa, seria uma das atribuições do comitê gestor. Mas, assim, num aspecto geral, a interpretação que se faz é que a dívida ativa ela seria integralmente do ente federativo ou teria alguma chance, por exemplo, do comitê gestor centralizar a dívida ativa nele e, de alguma forma, executar isso? Na verdade, se você olhar o inciso 7 desse artigo 2º, né, ele fala promover, os estados e municípios exercerão de forma integrada, por meio do comitê gestor, entre outras competências, promover a inscrição em dívida ativa dos créditos tributários do IBS, né, preservar a titularidade dos entes, em caso de delegação desse. Então, o comitê gestor ele pode promover, mas se houver delegação. Temos que lembrar que as principais atribuições no texto constitucional, na emenda aprovada do comitê gestor, são, vou citar aqui, a coordenação da fiscalização, a coordenação da cobrança e a arrecadação. O comitê gestor, de fato, ele arrecada o IBS todo, né? Mas não é ele que vai fiscalizar e não é ele que vai cobrar. Quem vai fiscalizar e quem vai cobrar vão ser os auditores fiscais e procuradores, né? Na questão da inscrição em dívida ativa, a competência, a redação que nós elaboramos lá foi numa linha de permitir respeitar a situação do ente federativo, porque tem ente federativo que a inscrição é feita pela Procuradoria, tem ente que é feito pela Secretaria de Fazenda. Se você pegar um levantamento dos estados, e também das capitais, municípios, fica mais ou menos meio a meio. Mais ou menos metade é a Procuradoria que escreve, metade é a Secretaria da Fazenda que escreve. Então, para respeitar isso, a redação foi numa linha de que, de fato, o comitê gestor tem que coordenar, mas respeita-se essa atribuição atualmente prevista no ente federativo específico.
Teria a brecha da delegação, mas a delegação teria que ser uma iniciativa do próprio município, por exemplo, né? Então, respeitaria aí a prerrogativa da advocacia pública, principalmente, e da Secretaria de Finanças, caso ela escreva, né, em dívida ativa. Mas aí já fica registrado para os nossos seguidores aí que demonstravam um pouco dessa preocupação. Outra questão, professor, que também a gente vai acompanhando, sempre vai ter o pessoal acompanhando do Congresso e tem o pessoal que acompanha longe do Congresso, mas com preocupações também com relação ao texto. Essa situação da fiscalização conjunta, né, que diz sistema cooperativo, hoje implementado no sistema do IBS, né, que veio com essa ideia até da reforma constitucional. Como que é a ideia do funcionamento disso? Porque a grande preocupação também, por parte aí dos fiscais, não tanto dos procuradores, é de sobrepor, por exemplo, uma fiscalização estadual, sobrepor a municipal ou vice-versa. A ideia é o quê? É um sistema de atuação conjunta, compartilhamento de dados, ou, por exemplo, quem inicia, porque tem também um compartilhamento na seara ambiental, né? Quando tem uma multa federal e a estadual, as duas se compensam, né, para não ter uma duplicidade. Como que funcionaria isso aí no IBS, professor? Qual que é a ideia central? Primeiro de tudo, tem que ter um grande sistema eletrônico no qual todos os entes federativos interessados enxerguem eventuais fiscalizações abertas, né? Isso chegou a ser desenhado no Simples Nacional, no Cefisc, mas não andou muito bem por conta de falta de recursos da União. A União nunca aportou o que devia em termos de recursos para fazer o Simples Nacional funcionar devidamente, mas vai ter que funcionar no IBS muito bem, né? Porque é o coração da arrecadação dos entes subnacionais, né? Então, nessa linha, só para você ter uma noção, o Simples Nacional ele arrecada aproximadamente 120 bilhões ano, e o IBS vai arrecadar 10 vezes mais isso, né? Então, a importância disso aí. Então, um grande sistema nacional em que os entes federativos enxerguem, os respectivos fiscos enxerguem eventuais operações fiscais abertas, e em que, isso está no texto, em que há que haver uma dupla, titular e co-titular da fiscalização, sendo que esses titulares e co-titular tem que ser um estadual ou municipal, em regra, né? Por quê? Porque é imposto de competência compartilhada, né? Então, há que haver a previsão de que o Estado não pode sozinho, nem o município pode sozinho fiscalizar, então tem que ir a dupla. Também tem a previsão no texto de que, claro que, veja bem, a tributação no destino, ela enseja peculiaridades. Por exemplo, pega uma empresa que está aqui em São Paulo. Essa empresa tem consumidores em São Paulo, em municípios no interior do estado de São Paulo, em municípios no Paraná, ou seja, no estado do Paraná também. Então, vamos pensar que tem essa empresa que está em São Paulo, tem consumidores em diversos municípios do estado de São Paulo, e em diversos municípios do estado do Paraná. Ora, esses municípios são interessados na fiscalização. Por quê? Porque, como a arrecadação é no destino, então eles têm interesse de quanto de IBS vai ir para eles, dado que eles têm consumidores desse IBS de operações de uma empresa que está em São Paulo, né? Então, perceba que pode haver dezenas ou até centenas de municípios. No exemplo que eu dou, 2 estados, São Paulo e Paraná, mas dezenas e talvez centenas de municípios. Como é que organiza isso? Bom, como eu falei, tem que ter uma dupla fiscalizatória, e aí o regulamento para definir essa dupla não está na lei complementar, vai vir por regulamento do IBS, né, ou do regimento do comitê gestor a definir, para ver como é que vão ser os critérios de escolha desses auditores que vão atuar como dupla, sem prejuízo de que outros auditores possam atuar, não como essa dupla titular e co-titular, mas possam atuar no auxílio à fiscalização, né? Ao final das contas, é claro que isso aí eu estou falando de operação fiscal, ou seja, abriu fiscalização, ou seja, por algum motivo não esteja contento com cumprimento da obrigação tributária, ou se desconfia que há operações ocorrendo que não houve a arrecadação do tributo pelo próprio contribuinte, que é o que acontece no lançamento por homologação, né? Então, nessa linha, o regulamento vai ter que organizar, por exemplo, o projeto de lei complementar prevê
que essa dupla que eu falei é ela que vai interagir com o sujeito passivo, e não qualquer outro auditor fiscal. É só ela, e mais ninguém. Né? Porque senão vira bagunça. Imagina 50 auditores batendo na porta do contribuinte lá pedindo informação. Não tem condições. Né? Então, essa dupla ela é a que vai interagir com o sujeito passivo. No tocante à Receita Federal, eu falei dessa dupla de fiscal estadual municipal, não falei do CBS, que é o federal, né? Infelizmente, não houve um alinhamento total da Receita para conosco, no sentido de haver uma fiscalização única, mas isso não pode ser forçado. Por quê? Porque são dois tributos, não é um só. Por mais parecidos que sejam, a competência tributária e, consequentemente, a competência fiscalizatória está na mão dos estados e municípios, no tocante IBS, e na mão da Receita, no tocante CBS. É claro que vai se harmonizar regulamento, a própria harmonização de eventuais divergências de interpretação no comitê de harmonização, que eu posso falar depois. Então, a harmonização ela vai acontecendo, né? Mas não quer dizer que a fiscalização vai ocorrer conjuntamente. O que vai ocorrer, o que pode ocorrer é esse compartilhamento de informações, provas, etc., relativa à fiscalização que um fez para que o outro possa se valer daqueles dados da fiscalização anterior. Isso pode acontecer, sim. E eu achei uma grande jogada ali, professor, também ter a possibilidade de repartição da multa. Uhum. Porque o que poderia acontecer? Estados e municípios fazem a fiscalização, uma fiscalização conjunta, aí vamos dizer que o município faz a maior parte e a multa fica com o Estado, porque ele aplicou antes. Né? Uhum. E ali o projeto da Lei Complementar 108 já prevê essa repartição. É possível, então, ficar 70, 30 ou 50, 50, né? Ou seja, todos ganhariam, né, diante de uma fraude. Claro que a fraude já alguém perdeu, mas a multa seria algo que você foi atrás e correu e aplicou, né? De alguma forma vai vir, né, para o ente federativo, junto com a execução, junto com o crédito tributário. Então, eu achei uma grande jogada. No começo, eu estranhei. Confesso que eu estranhei quando eu li a primeira vez. Mas lendo com mais calma, acompanhando também, o professor Alberto também já deu algumas palestras, aí eu acompanhei também algumas explicações, me convencer que seria a forma mais justa. Porque você remunera quem realmente trabalha, né? Então, tendo duas fiscalizações, reparte-se a multa no meio e cada um ganha o seu, né? Sim, isso é fundamental também, no tocante à tributação das empresas no meio da cadeia. Tem que lembrar que no tributo modelo IVA, você tem a reincidência do imposto em cada etapa da cadeia, né? Só que no IBS, diferentemente de hoje no ICMS, essa incidência no meio da cadeia, o tributo pago não vai para o cofre de ninguém, fica no comitê gestor. Então, só vai para o cofre do ente federativo, Estado e município, quando ocorrer o consumo final. Ora, se o Estado e município só vai receber recurso, a receita do IBS, se ocorrer nele o consumo final, para que ele vai fiscalizar o meio da cadeia se não vai ter dinheiro, arrecadação para ele? Então, tem que ter também estimular a fiscalização no meio da cadeia. E uma das formas também é essa repartição da multa para poder estimular a fiscalização no meio da cadeia também. E é importante também. Com certeza. Professor, o papo está muito bom, com certeza a gente teria aqui assunto para falar, acho que uns 3 meses, né, de tanta novidade que a gente tem da reforma tributária, só da reforma tributária, sem falar outras leis aí que também foram aprovadas, que dá para a gente combinar outros episódios para a gente fazer esse bate-papo, né? Mas só para a gente encerrar, professor, comenta um pouquinho qual que é a sua dica para o pessoal que milita na área tributária, tanto advogados privados, quanto advogados públicos, e quanto também fiscais, que tem muitos fiscais municipais que acompanham o nosso programa, que muitos atuantes, inclusive, mandando perguntas, mandando sugestões de temas. O que eles podem fazer para acompanhar com eficiência essa reforma tributária? Que tipo de estudo, que tipo de acompanhamento que eles devem fazer para acompanhar todas essas novidades aí que não param de jorrar aí no nosso dia a dia, no nosso trabalho? Bom, para começar, se inscrever no nosso curso do IPDM, de Reforma Tributária, com certeza Que vai ser ótima uma dica aí. fonte interessante de informação da Reforma Tributária. É claro, vão aparecer N cursos por aí, né? Palestras gratuitas também rolam por aí. Então, tem que baixar o texto do PLP, já ir estudando, né? Eu mesmo faço isso, né? Eu ajudei a fazer muita coisa ali, estou lá
estudando lá, lendo, anotando, né? Porque é um aprendizado denso, né? Não vai vir de um dia para o outro. Então, tem muito tempo, a transição é longa, cabe ir se apropriando aos poucos, né? Fazendo os cursos, recomendo nosso curso de PDM, para poder ir se apropriando aos poucos, né? No tocante à esfera pública, a Secretaria de Finanças e Fazenda, de fato, acho que há que se pensar em rever a estrutura para pensar parte da equipe poder pensar mais diretamente na implementação da fiscalização relativamente ao IBS, né? Temos que lembrar que os municípios não podem largar de mão a arrecadação do ISS. Tem ISS até 2032, né? Mas, cada vez mais, parte da equipe começar a ter um olhar mais para o IBS. Eu digo parte, mas, na verdade, toda a estrutura, né? Tem que se capacitar no IBS aos poucos. E parte já pensando mais diretamente como vai implementar as alterações da sua estrutura de fiscalização para pensar em IBS, que cada vez mais vai crescendo a arrecadação ao longo dos anos nessa transição. Ótimo. Professor, e o pessoal que queira te acompanhar nas redes sociais, se quiser deixar seu perfil, deixar o contato ou indicar aí alguma leitura, seu livro, alguma coisa, fica à vontade, professor, como considerações finais. Não, meu contato no Instagram é Alberto Macedo 01, tudo junto, né? Pode mandar mensagem lá, sem problema. Eu também dou muita palestra. Se você der uma googada aí, Alberto Macedo Tributário, você vai achar muita coisa que eu já falei por aí. Hoje mesmo eu participei de um evento da Associação Paulista de Estudos Tributários, com vários colegas professores, falando do ITCMD, também está na reforma. Falei um pouco ali do conflito do ITCMD com o ITBI, na doação com encargo onerosa de um bem imóvel. Enfim, tem N temas aí. Tem meu livro de ITBI, está aqui atrás, inclusive, né? Meu livro de Se quiser ITBI. mostrar, pode mostrar para os nossos seguidores. Foi minha dissertação de mestrado na USP, já estou trabalhando também para tentar melhorar o ITBI nessa reforma tributária para os municípios. Também tenho o livro do ISS, que ainda vai valer, deixa eu ver se eu acho daqui. Esse aqui, ó. Manual de Gestão Tributária. Esse tijolo aqui tem um capítulo que é o do ISS, né? Um capítulo com 90 páginas, aproximadamente. E o interessante desse livro é que você pode comprar só um capítulo, né? Em vez de comprar o livro inteiro, você pode comprar em versão digital, compra só um capítulo. Se quiser comprar só o capítulo do ISS, pode comprar, né? Interessante. E daqui a pouco tem que trabalhar a reforma do Manual de Gestão Tributária com os novos tributos, né? Então, serviço que não vai faltar, a gente também eu escrevo muito aí por aí, quer dizer, menos do que eu gostaria, né? Eu escrevi no Conjur, por exemplo, no site eletrônico, sobre o comitê gestor e algumas inconstitucionalidades que os municípios têm que estar atentos. Por exemplo, só para terminar, viu, Elton? Não é cabível que se mantenha a cota parte do IBS, assim como a cota parte do ICMS. A cota parte tem que acabar. Por quê? Porque a cota parte é um mecanismo que funciona quando você vai se repartir receita de imposto que não é seu. Então, existe a cota parte do ICMS, que é repassada para os municípios. Por quê? Porque o ICMS é imposto estadual. Mas o IBS, o imposto é estadual. O imposto é estadual e municipal. Se o imposto é dos dois, por que cota parte? Não faz sentido. Tem que pegar essa cota parte e incorporar, aí tem que fazer as contas, e incorporar na alíquota municipal do IBS. Nós fizemos essa conta aqui em São Paulo. A alíquota municipal do IBS passaria de 2,3% para aproximadamente 6,4% em se incorporando a cota parte do IBS na alíquota municipal. Então, nos parece isso mais justo, né? O dinheiro ir diretamente para os cofres do município. Claro, passando pelo comitê gestor, que isso não tem jeito, mas até o risco de querer que passe pelo cofre do Estado, como estavam querendo no Pacto ITC. A gente não deixou lá, trabalhou para não deixar, porque os estados queriam que a cota para o IBS, além de passar pelo comitê gestor, depois passaria no cofre estadual para depois ir para o município. Cria dependência, né? A dependência que existe hoje com o ICMS, em que não há transparência, muitas vezes, naquilo que entra de arrecadação de ICMS para com os municípios que são sócios daquele imposto em 1/4. Né? Enfim.
muito tempo para colocar aí, vamos em frente. Muita discussão. Professor, agradecemos muitíssimo aí a sua participação, com certeza todo mundo aí gostou, aproveitou muito esses temas, que não faltam novidades, né, professor? É muitos temas para a gente estudar daqui para frente. Então fica nosso agradecimento especial e espero recebê-lo novo episódio aí, porque vai ter muitas novidades daqui para frente, né, professor? Com certeza, estou sempre à disposição, Elton. Só chamar que a gente vem. Muito obrigado. E agradecemos também vocês que nos acompanharam até agora, né? Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal, que vai ter muitos outros episódios aí trazendo novidades na área jurídica para todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.